E nesse momento eu quero trazer uma palavra para você. E o tema é: não temas, o Senhor é contigo. Que você possa declarar: Senhor, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. E o texto que eu quero citar em Salmos capítulo 23, verso 4. Está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O rei Davi foi um grande guerreiro, um homem que esteve várias vezes em frente da morte. E ele, em todas as batalhas que ele enfrentou, ele tinha convicção da presença de Deus na sua vida. E ele sempre, antes de ir para a batalha, ele orava a Deus, pedindo a bênção de Deus, a proteção de Deus, que ele fosse bem sucedido em todas as batalhas. E Deus era com Davi. E Davi, ele traz aqui 3 motivos que nós podemos aplicar para nossas vidas, 3 motivos que nós precisamos tomar posse para não ter medo do amanhã, não ter medo da morte, não temer as adversidades, não temer os levantes do inimigo. Davi tinha 3 motivos. O primeiro motivo, ele tinha aliança com Deus, ele tinha um pacto com Deus, que desde tenra idade, quando ele era um jovenzinho, o profeta Samuel ungiu a Davi para ser o futuro rei de Israel. E quando ele recebeu aquela unção capacitou Davi. Aquela unção significava um pacto, um acordo, uma aliança de Deus para com Davi. E Davi agora tinha convicção do poder de Deus, da presença de Deus na sua vida, e ele nunca se apartou da presença de Deus. E mesmo jovenzinho, cuidando das suas ovelhas, ele se tornou o melhor pastor de ovelhas. Enfrentou leões, enfrentou ursos, enfrentou animais perigosos para defender as suas ovelhinhas. E a unção que estava sobre ele era uma unção de coragem, de valentia. E ele era muito abençoado como um pastor de ovelhas. Era um ousado pastor de ovelhas, diligente pastor de ovelha, que cuidava, dava a sua vida pelas suas ovelhas. Então eu vejo aqui que Davi nos ensina muitas verdades. Quando nós temos essa convicção e nos apropriamos dessa verdade. Eu tenho uma aliança com Jesus. Você que entregou a sua vida para Jesus, para ser o teu Senhor, o teu Salvador, você tem um pacto com Jesus, você tem um pacto com Deus, e você tem uma aliança com Ele. Ele estará contigo todos os dias. Ele te dará capacitação para você ter bom êxito nesta terra, e Ele vai te ajudar em todos os momentos, e Ele vai pleitear a tua causa. Então é importante você entender essa grande verdade, que você pode todas as coisas porque o Senhor te fortalece. Então eu vejo aqui que Davi, em todos os momentos difíceis, ele foi vitorioso, mesmo passando por momentos a qual ele enfrenta um momento de grande perseguição da parte de Saul, porque quando Davi, ele derrotou o gigante Golias, ele se tornou um oficial do exército de Israel. E as mulheres começaram a cantar. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso gerou no coração de Saul inveja. E ele teve tanta inveja que ele chegou ao ponto de planejar a morte de Davi. Davi teve que fugir no território dos inimigos, dos filisteus. Mas Davi, ele traz uma palavra muito interessante, que ele sempre lembrou. Em 1 Samuel nós vemos a unção, mas nós vemos aqui que Davi, a segunda verdade aqui, Davi tinha certeza da presença do Senhor, que ele fala aqui, Salmos 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Então essa era a convicção: se o Senhor está comigo, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para as águas de descanso. E a Bíblia fala assim, verso 3: e refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Davi, ele sempre trazia à memória o que podia trazer esperança, mesmo ele naquele momento fugindo e procurando cavernas, fortificações para se esconder de Saul, porque ele estava com um exército muito bem escolhido, de homens, de 3.000 homens preparados, o melhor do batalhão de Saul, ao encalço de Davi. E Davi tinha que se esconder com os seus valentes. Mas a Bíblia fala, amados, em Salmos 56, verso 9 a 11, nesse momento de fuga, nesse momento que ele estava se abrigando no território dos inimigos, dos filisteus, ele traz uma palavra muito interessante. Fala assim: no dia em que eu invocar, baterão em retirada os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu exulto, no Senhor cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Que palavra tremenda. Me vindo o temor, eu hei de confiar no Senhor. Em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? Amados, nesses dias nós estamos, muitos estão preocupados, porque houve algumas profecias que falavam com relação ao dia 30 de março, que vai haver uma mortandade, e muitas pessoas ficaram tão angustiadas, ainda estão angustiadas, e muitos homens de Deus que têm seu YouTube colocaram algumas mensagens de fé, de encorajamento nesses momentos as quais o povo está vivendo, esse momento de apreensão. Mas eu quero deixar bem claro para você: falam que um cavalo amarelo vai ser liberado, vai haver morte. Outros falam que o anjo do abismo vai ser solto, vai trazer mortandade. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 6, verso 5, e Apocalipse 9, verso 11, fala do cavalo amarelo. O outro fala do anjo do abismo que vai ser solto, amados. É no período da grande tribulação, é no período que a igreja não estará mais aqui, porque a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, verso 10, que o Senhor vai nos tirar da hora, da provação, vai nos tirar, a igreja vai ser arrebatada da hora, e não na hora, da hora da provação. Então, fica em paz, não temas, o Senhor é contigo. Deus, Ele quer que a igreja continue orando sem cessar, nunca esmorecendo no seu tempo de oração, e não temendo os maus rumores, como disse o salmista: me vindo o temor, ninguém está livre. Eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? O que poderá fazer Satanás? Saiba que Jesus, Ele é o Senhor da vida e da morte. O Senhor está acima de tudo, e o Senhor domina sobre tudo. Houve um momento que Davi estava no vale da sombra da morte, e a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 17, verso 32, Davi, ele chega no vale da sombra da morte. O exército de Israel estava acuado, amedrontado. Por 40 dias um gigante Golias afrontou, zombando de Deus, escarnecendo de Deus e chamando o exército de Israel um bando de fracotes. E Davi, quando chega até o arraial, porque ele vai levar comida para os seus irmãos, porque o seu pai deu essa ordem, ele vê aquela cena patética e ele fica indignado, porque ele vê um homem afrontando a Deus, e Davi se coloca na brecha.
E Davi pensou bem: esse gigante é meu, esse gigante vai me promover, eu vou deixar de ser pastor de ovelha, eu vou se tornar guerreiro das fileiras do exército de Israel. Então eu quero te dizer uma grande verdade: o homem e a mulher de fé vê oportunidade diante da desgraça. O homem e a mulher de fé que anda em fé vê oportunidade diante da adversidade, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos chamados para se colocar na brecha, para fazer a diferença e para enfrentar a Satanás, seus demônios, e as portas do inferno não prevalecerá contra nossas vidas. Então eu vejo aqui que Davi, ele agora fala para Saul e diz assim para Saul: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Que coisa maravilhosa, um jovenzinho diante do poderoso rei Saul, um homem guerreiro, um homem de uma altura que ele sobressaía a altura do ombro para cima de todos os judeus, estava acuado, amedrontado. Sabe por quê? Estava em pecado. E Deus não usa uma pessoa que está em pecado, que está amarrado, e o inimigo se prevalece neste momento para fazer a desgraça. Mas estava lá um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, que se coloca na brecha, e ele fala assim: não tenham medo, porque eu vou enfrentar esse gigante, e hoje esse gigante vai tombar. E a Bíblia fala que Davi se colocou na brecha. E Davi, quando ele vai ao encontro do gigante, Davi disse: você vem com espada, você vem com escudo, você vem com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, Deus dos exércitos, e você vai tombar. E Davi, com aquela pedra, ele disse para aquele gigante: eu vou cortar hoje a tua cabeça. Irmãos queridos, com uma pedra não se corta a cabeça de jeito nenhum, mas Davi, ele profetizou: eu vou te detonar, e hoje você vai tombar, eu vou cortar a tua cabeça. E realmente Davi, quando jogou a sua pedra, cravou na testa do gigante, ele caiu, e com a espada do gigante, Davi cortou a cabeça daquele Golias, daquele homem que afrontou a Deus. E o exército de Israel, que estava acuado, eles se encorajaram e enfrentaram o exército filisteu e prevaleceram, porque um jovem se colocou na brecha, e todos foram encorajados, porque a batalha é do Senhor. Então eu quero dizer para você, em Lucas capítulo 12, verso 5: eu porém vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Digo-vos, a esse deveis temer. Então não tema o homem, não tema o inimigo que pode te matar, mas tema aquele que pode te matar e lançar no abismo, lançar no inferno. A esse deveis temer, que é o Senhor. Então não tema o homem. Existe 366 não temas na Bíblia. Para cada dia que você acordar de manhã, diga: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas 366, o Senhor não esqueceu do período bissexto. Então saiba, o Senhor está contigo. O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. O medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E Deus é amor. Que você hoje diga: Senhor, eu quero experimentar o teu amor, a tua segurança, para que eu possa sentir essa coragem, essa ousadia de enfrentar o dia, enfrentar essa pandemia, enfrentar as dificuldades, no poder do Espírito Santo de Deus, como Davi. Então eu vejo aqui lições maravilhosas que nós podemos aplicar para nossas vidas. E Davi tinha convicção das promessas de Deus para a sua vida, isso que trazia esperança. Todo momento difícil ao qual ele passava, ele trazia à memória
tudo aquilo que Deus já tinha feito, realizado na vida dele, e ele pensava claramente: mais uma vitória Deus vai me conceder. Então quero dizer para você que está vivendo um momento difícil, parece que o ano está perdido, não, Deus está com você, e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Hoje o Senhor fala para mim e para você, que você hoje entre num momento de oração, entre num momento de comer a palavra, entre nesse espírito de clamor, entre nesse mover de oração, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, e hoje as pessoas estão assustadas, as pessoas estão distraídas, as pessoas estão angustiadas, mas o Senhor fala para você e para mim: eleva teus olhos, não para os montes, não para as dificuldades, mas eleva teus olhos para o Senhor, porque vem dele o teu socorro, vem dele o teu livramento. O Senhor não dorme, ele não cochila, mas é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus quer realizar obras gloriosas na terra, mas Deus conta com você. Então ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. A promessa do Senhor em Josué capítulo 1 verso 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você, você tem uma aliança com o Senhor, você foi ungido para realizar as obras de Jesus e realizar coisas maiores, porque a unção não tem limite. E a Bíblia fala: o que você ligar na terra, Mateus 18:18, é ligado nos céus. O que você proibir na terra é proibido nos céus. Então, irmão, não fica aí dando desculpa para a derrota. Jesus, ele venceu lá na cruz, e ele te deu poder, autoridade, te deu esse privilégio de entrar na sala do trono a qualquer hora, a qualquer momento, e falar com o presidente do universo, que é o teu Pai, e dizer: Pai, é no nome do teu Filho Jesus, pelos méritos do teu Filho Jesus, eu adentro com ousadia na tua presença. Eu estou diante de um grande problema, eu estou diante de uma situação financeira crítica, eu estou sendo perseguido, eu estou passando momentos difíceis. Senhor, me socorre. E o Senhor é um Deus que tem olhos e vê. Ele é um Deus que tem as mãos estendidas, poderosas, pronto para agir. Então confia no Senhor e creia que o Senhor, ele age quando há fé, quando você se toma posse da tua posição de filho. Você é filho. Davi tinha convicção da sua chamada, porque quem chamou não foi o homem, mas foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. E Davi representou o Senhor na terra com muita ousadia, com excelência. Ele fez tudo que o Senhor mandava fazer, e a Bíblia fala que foi um dos maiores reis da história de Israel, porque ele nunca se apartou da presença do Senhor, amava o Senhor, e era um adorador, era um homem que realmente tinha prazer de estar na presença do Senhor. O seu devocional era 7 vezes ao dia, ele tinha o seu tempo com Deus. Era um homem sobrecarregado, tinha uma agenda lotada, mas ele tinha 7 momentos para estar com o Senhor. Então ele tinha um momento devocional. Por isso, amados, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E todas as demais coisas que nós necessitamos com relação à nossa sobrevivência, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Então não tema o homem, não tema os decretos do diabo contra a sua vida. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Praga nenhuma chegará à minha tenda. Sabe por quê? Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. O Senhor me guarda. E o nome de Jesus é uma arma ofensiva. É no nome de Jesus que os inimigos não prevalecerão.
Então exerça a autoridade que o Senhor te deu. Não fica aí murmurando, não fique aí questionando como vai ser o meu futuro, como vou dar a volta por cima, como vou sair dessa situação difícil. Hoje o Senhor fala para mim, para você: levanta a cabeça e marche. E vai contra o inimigo, não com armas carnais, mas vai no poder do Espírito Santo de Deus, que você prevalecerá, porque o Senhor te respalda. Você tem anjos poderosos ao teu serviço, que vão guerrear a tua guerra, porque você é embaixador, embaixatriz, você é da família real, você é povo santo. Deus te escolheu para você realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Olha o que a Bíblia narra em Atos capítulo 27, verso 24. O apóstolo Paulo estava no barco e o barco estava praticamente afundando, e todos estavam gritando desesperados, porque eles estavam vendo a morte. E a Bíblia fala que a situação era desesperadora, mas no momento da crise se levanta o profeta de Deus para dizendo assim: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Graça significa favor imerecido. Por causa da sua vida, todos vão ser poupados de morrer, porque eu tenho um propósito com você lá em Roma. Que coisa linda! Pela graça somos salvos, mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é fazendo caridade que você vai ganhar teu espaço nos céus. Graça, favor imerecido. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então Jesus pagou um preço impagável. Se você invocar o nome de Jesus, será salvo. Deus não vai permitir que o teu barco afunde, mas que você creia e você será salvo. E a Bíblia fala que todos os presos, 266 presos, ao qual incluía Paulo e os demais, havia o centurião, o capitão, a tripulação que cuidava do barco, creram na palavra do profeta Paulo. E a Bíblia fala que não morreu nenhum, e eles acabaram chegando numa ilha chamada Malta. E naquela ilha, uma serpente, ela deu uma picada na mão de Paulo, quando ele estava alimentando uma fogueira. E os bárbaros daquele local disseram: esse homem realmente a justiça não falhou, esse homem vai morrer a qualquer momento. E Paulo passou horas e Paulo não morreu, e todos aqueles bárbaros daquela ilha de Malta ficaram perplexos. E ele se levanta, Paulo, para pregar o evangelho. Então eu quero dizer uma grande verdade: Deus, Ele nos livra do naufrágio, Deus nos livra da picada do próprio inimigo, Deus nos livra de qualquer situação, porque enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido e o propósito de Deus será cumprido. Enquanto Deus não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, você é imortal, porque o Senhor, e como está escrito em Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de completar essa boa obra. Sabe o que aconteceu naquela ilha? Todos ouviram a palavra de Jesus, e o apóstolo Paulo orou pelos doentes naquela ilha, e foi estabelecida uma igreja lá naquela ilha chamada Malta. Aquela ilha foram salvos os bárbaros, porque o Senhor, Ele usa de situações inusitadas para fazer uma grande obra, porque aquele homem chamado apóstolo Paulo, ele viu oportunidade diante da desgraça. E eu quero terminar essa palavra dizendo, em Romanos capítulo 8, verso 38 a 39, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do porvir, nem os poderes,
Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda. Assim o apóstolo Paulo tinha essa convicção que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do porvir vai me separar do amor de Deus. Que a tribulação não venha separar você do amor de Deus. Casamento conturbado não venha separar você do amor de Deus. Esse momento crítico financeiro não venha separar você do amor de Deus. Pelo contrário, neste momento, se apegue em Jesus, se apegue na palavra do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor é verdadeiro alimento que você precisa se alimentar todo dia para você enfrentar esse momento tribuloso, esse momento atribulado, esse momento difícil. Se alimenta da palavra e declare: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou amado do Senhor, Deus se importa por mim, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu esteja passando por esse vale de dificuldade, de escassez, o Senhor está comigo. Deus é bom. Mesmo que você esteja com o casamento abalado, Deus é bom. Mesmo que você esteja passando por perseguição, Deus é bom. Como diz aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Deus está no trono. E as adversidades as quais nós passamos prova a nossa fé, prova a nossa fidelidade. Se a nossa fé está fundamentado nas promessas de Deus, você prevalecerá, você vai crescer nesta prova e você vai ter a visão de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. As tribulações provam a nossa fé e gera crescimento, gera maturidade, gera frutos do Espírito Santo. E Jesus vem buscar uma noiva poderosa, uma noiva que ama Jesus até as últimas consequências, uma noiva que está disposta a morrer por amor a Jesus, uma noiva que ama Jesus e não ama o mundo. Hoje as pessoas estão servindo a dois senhores, porque querem abraçar o mundo e abraçar a Deus ao mesmo tempo. Esse é o tempo de decisão. Davi, ele se tornou um homem marcante na história de Israel, porque ele decidiu andar com Jesus. E a partir do momento que ele recebeu aquela unção, ele nunca se apartou da presença do Deus El Shaddai, e ele se tornou um modelo para todos em Israel, um modelo de rei, que foi um rei que prevaleceu, prosperou e foi vitorioso. Então quer dizer para você: não tema a morte, não tema o amanhã. Apocalipse 1:18, para terminar: aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Saiba que Satanás, para entrar na sua própria casa, tem que pedir permissão para Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus reina. E quando Jesus disse: toda a autoridade me foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Jesus morreu na cruz, pagou o preço impagável, Jesus tomou a chave que Adão e Eva entregou nas mãos de Satanás. Jesus resgatou essa chave de autoridade, e Jesus deu para a igreja autoridade, deu essa chave para ligar, para desligar. Então eu quero dizer para você: não tema o amanhã, não temas as dificuldades, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra e da morte. Não tenha medo, porque o Senhor não tira férias, o Senhor não cochila, mas o Senhor, Ele está bem presente na hora da angústia. O Senhor está contigo, e Ele diz para você nesta noite: eu comecei uma boa obra e vou completar essa boa obra na sua vida. Quando o diabo diz: agora acabou, não tem mais jeito, Jesus diz: uma grande obra, maravilhosa, algo espetacular, Deus preparou para você. Creia,
creia e tu verás a glória de Deus. Eu quero orar por você neste momento, porque o mais importante de você receber as bênçãos de Deus é você receber o Senhor da bênção. Talvez você está desviado do caminho do Senhor, talvez você nunca teve esse privilégio de entrar num templo evangélico, convidar Jesus para ser Senhor e o teu Salvador, mas você tem a oportunidade hoje de confessar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A religião não salva ninguém, a placa de igreja não salva ninguém, nenhum homem pode te salvar, mas Jesus pode. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E eu quero que você faça essa oração comigo. Se você quer invocar Jesus para ser o teu Senhor, para ser o teu Salvador, se você morreu hoje, se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que a eternidade te aguarda. Amém? Como aquele ladrão lá na cruz que disse: olha que ousadia, lembra-te de mim, Jesus, quando tu entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. É graça, favor imerecido. Repita comigo: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Nesta noite eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu rompo com todos os vínculos que eu fiz com as trevas na minha ignorância, porque a partir desta noite eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, neste momento, você entregou a sua vida para Jesus, porque esse momento é o momento de adorar o Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre, permanece firme, inabalável. Jesus te ama, Ele começou uma boa obra e Ele vai completar essa boa obra na sua vida. Creia somente e tu verás a glória de Deus ainda esse ano, 2021. Deus vai fazer proezas, maravilhas. Ele vai restaurar o teu casamento. Creia, profetiza o milagre de Deus na tua casa, na tua família. Ligue aqui na terra hoje as bênçãos de Deus, e o Senhor vai atuar, Ele vai agir de uma forma poderosa, porque o plano do Senhor a teu respeito é plano de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nesse momento eu quero orar por você, e esse texto é maravilhoso, porque a Bíblia deixa bem clara que nós não estamos livres de passar pelos vales, pelas dificuldades, passar por momentos de perda. Quantas pessoas estão enlutados porque perdeu algum querido por conta do Covid? Quantas pessoas estão passando dificuldade financeira? A Bíblia fala que Deus não nos livra, mas Ele estará conosco nesse momento tão difícil para nos ajudar, nos encorajar. Mas depois desse vale da sombra da morte, a Bíblia fala: há um pasto verdejante, há águas de refrigério para você. Fala de promessa. Depois da tempestade vem a bonança. Atrás da nuvem negra há um sol que brilha, o sol da justiça. Atrás da muralha de Jericó há uma terra que mana leite e mel. Saiba que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. Eu quero orar por você que está vivendo um momento de dor, momento de angústia, de desânimo, de aflição. Vamos orar. Pai, eu quero orar por todos que estão vivendo um momento, Senhor, conflitivo, momento de dor, momento de abatimento, Senhor. Que o Senhor venha agora derramar da tua unção, quebrando todo jugo, Pai. Todo jugo, Pai, de derrota, todo sentimento de abandono, Pai. Pessoas questionando: Deus me abandonou. Se Deus me ama, por que está permitindo tudo isso na minha vida?
Muitas pessoas estão questionando o amor de Deus, porque o inimigo, nesse momento de fragilidade, ele acaba, Senhor, trazendo dúvida com relação à paternidade de Deus. Deus nos ama. Eu quero abençoar, Pai, teus filhinhos neste momento, Pai. Ó Deus, aqueles que perderam algum querido, ó Deus, os enlutados, que o Senhor venha consolar o Espírito Santo, essas vidas, Senhor, que perdeu o marido, perdeu o esposo, ou perdeu um filho, ou perdeu um tio, perdeu um avô. Venha consolar o Espírito Santo. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, pessoas que estão em depressão, liberta, Senhor. Tira dessa caverna da morte, Senhor. Tira essa pessoa desse luto, Pai, que já não acredita mais, Senhor, que vai acontecer alguma coisa boa, Pai. Há pessoas que não acreditam mais, Senhor, não tem mais esperança, que estão aflitos. Senhor, venha visitar esses corações, Jesus. Senhor, venha trazer restauração nos casamentos, Pai. Que essa esposa perdoe seu marido, que o marido perdoe sua esposa. Senhor, venha converter o coração dos filhos, Pai, libertando das drogas, da bebida. Venha libertar esses filhos que estão em má companhia, ou que estão, Senhor, ó Deus, na rebeldia, Senhor, que estão presos aos vícios, Senhor. Liberta, Senhor, sara essa casa, sara essa família, Senhor. Restaura, Senhor, a dignidade, restaura a paz, a harmonia, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor, porque mesmo nesse tempo de crise, pandemia, tudo fechado, eu creio num Deus, ó Deus, que nos surpreende, Senhor, que dá ordem para as bênçãos chegar até a nossa casa, Senhor. Venha, Senhor, fazer uma obra de espanto para os teus filhinhos, supra as necessidades, Senhor, pessoas com dívidas impagáveis, Senhor, traga do improvável o teu milagre, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, no nome de Jesus, que essa curva do Covid caia, Senhor, no Brasil, Senhor, e que as vacinas, Senhor, sejam aceleradas, Senhor, no nome de Jesus, e num prazo recorde todos sejam vacinados, Senhor, no nome de Jesus, e que haja unidade entre o governo federal, os governadores, os prefeitos, que haja, Senhor, uma unidade, Senhor, que eles trabalhem de uma forma sinergética, Pai, que eles se unam, Senhor, que eles tenham, Senhor, ó Deus, essa consciência. Para vencer uma batalha tem que estar unidos, Pai. Que haja essa unidade, Senhor. Eu te peço também no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa a nossa economia, abençoa a nossa saúde, abençoa, Senhor, nossa segurança. Deus, abençoa a nossa nação, Pai. Tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Senhor. Hoje, Senhor, milhares, Senhor, estão lá em Brasília, muitos, Senhor, cristãos de joelho orando em Brasília, Senhor, em jejum, em consagração, Pai, clamando, Senhor, restaura o Brasil, Pai, porque nós cremos que a solução não está em homens, Senhor, não está em bandeiras políticas, mas a solução está em Jesus, Pai. E a igreja, o remanescente fiel, está orando, Senhor, em todos os lugares no Brasil, clamando, sara a nossa terra, Senhor. Senhor, muda a sorte dessa nação, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Perdoa os pecados da nossa nação, da feitiçaria, da idolatria, Senhor, do roubo, da corrupção, Senhor, da mentira, Senhor, da prostituição, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, da pedofilia, perdoa os pecados, Senhor, de tantos desmandos, Senhor, tanta corrupção, Pai, roubalheira. Tenha misericórdia, perdoa nossos pecados, Senhor. Eu, ó Deus, me coloco na brecha para, ó Deus, como o profeta Daniel se colocou na brecha, Senhor, para pedir perdão pelo pecado do seu povo. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor.
Tenha misericórdia, Senhor. Muda a nossa sorte. Pai, eu abençoo, Pai, a todos, Pai. Todos os teus filhinhos, Senhor, que participaram desse culto online, Pai. Ó Deus, foram tocados pela tua palavra. Eu não temerei mal algum, mesmo que eu esteja nesse vale da sombra e da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Como disse o apóstolo Paulo, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, ó morte? Jesus tem a chave da morte e do inferno. Como disse o apóstolo Paulo no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Senhor, eu quero rogar a Ti, Senhor, que essa semana, Senhor, que o Senhor venha abençoar todos, Pai, e que nesse dia 30 de março, teus filhinhos estejam orando como sempre, Senhor, orando, lendo a palavra do Senhor e declarando: eu e minha casa servimos ao Senhor, temos o favor do Senhor e nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. O anjo da morte pode passar, o inimigo pode passar, mas na nossa casa está a bênção do Senhor, está a proteção do Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, Pai, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos poderosos para nos guardar, nos proteger, porque nós temos uma aliança com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo uma semana de vitória, no nome de Cristo Jesus, amém.